Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, programa Cristo, amor da minha vida, amor da sua vida, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Queremos agradecer o carinho da sua sintonia, momento especial, momento da palavra. O Senhor nosso Deus, Ele tem uma palavra para os vossos corações. Que Deus possa continuar abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. O texto para a nossa meditação se encontra no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 3. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 2 e o versículo de número 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meus queridos irmãos, amigos ouvintes da palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus, embora nesta carta ou nessa epístola ele não se identifica, nós podemos perceber a preocupação do escritor em dar à igreja a qual ele estava endereçando esta carta uma base sólida, uma base firme acerca da salvação. Haja visto que após a morte de Jesus Cristo, a perseguição aos cristãos, ela se intensificou de tal maneira que os cristãos agora não queriam mais se manifestar publicamente. Estavam eles agora perdendo o seu ânimo, estavam eles perdendo a sua convicção, uns até estavam apostatando-se, ou seja, voltando para trás, negando a Jesus Cristo, abandonando os seus caminhos, por causa da perseguição que havia se intensificado. Mas a preocupação aos hebreus do escritor foi de dar a esta igreja que estava acuada, essa igreja que estava sob ameaça, essa igreja que estava sob o vitupério. O escritor se preocupou em fortalecer, em ajudar, em dar a esta igreja um alimento sólido, um alimento firme, para que eles entendessem que o único meio de escapar da condenação da morte do inferno era atentassem para a tão grande salvação proclamada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ali nós temos a preocupação do escritor em advertir a igreja, ao povo, aos hebreus, para que eles fossem já mestres e não que eles fossem como meninos, porque não havia mais necessidade de ficar apegados com os rudimentos da fé. Questões de crença, de fé, de batismo, de ressurreição, de juízo, estavam fazendo com que aquele povo perdesse o seu ânimo, perdesse a sua perseverança, perdesse o seu vigor, a ponto de ele convocar a toda aquela igreja para entender uma coisa, que Jesus Cristo é quem era o autor e consumador da nossa salvação. Você pode perceber que quando o autor vai começar os seus capítulos, ele apresenta Jesus como superior sacerdote da nova aliança, pois na antiga aliança o sacerdócio exercia a função de sacrificar animais, enquanto Cristo na nova aliança, ele é o sacerdote sumo, que ao invés de sacrificar animais, ele sacrificou a nós mesmos para a salvação da nossa alma.
Na antiga aliança, Moisés era considerado o maior de todos os profetas. Na antiga aliança, Moisés foi um instrumento de Deus para arrancar o povo do Egito. Mas na nova aliança, Jesus Cristo foi constituído o Filho de Deus para arrancar o povo da escravidão, da morte e do inferno. Enquanto Moisés teve poder, autoridade de Deus para tirar o povo de Israel do Egito, Jesus veio do céu com poder e autoridade de Deus para tirar o povo da condenação da morte, da condenação do inferno, das garras de Satanás. Por isso, meus amados irmãos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O único meio, segundo o escritor aos Hebreus, de ter o escape da morte, de ter o escape da condenação, de ter o escape do inferno, é atentar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. De nada, meu irmão, minha irmã, vai adiantar estarmos aqui se não apegarmos com esta palavra, se não atentarmos para esta salvação cumprida em Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, ele vai mostrar no decorrer da sua carta que embora Moisés era grande, maior é Jesus. O escritor vai mostrar nesta carta que embora Moisés é importante, mais importante é Jesus. O escritor vai mostrar nesta carta, assim como Arão exerceu o sacerdócio segundo a sua ordem, representando ao levita, Jesus é o sumo sacerdote que está acima, pois ele representa a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Jesus está acima de tudo e de todos, até mesmo dos anjos. Havia naquele tempo, irmãos, uma preocupação em querer distorcer a palavra do Senhor. O adversário da nossa alma, ele queria fazer com que a igreja parasse. Ele queria fazer com que a igreja recuasse. Ele queria fazer com que a igreja desistisse. Mas nós temos de Deus esta carta, uma carta encorajadora, uma carta revigorante, pois ela ressuscita as bases e o alicerce da fé. As bases e o alicerce da fé é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A base e o alicerce da nossa fé não está no judaísmo, não está nos atos cerimoniais. A base do alimento sólido proclamado por Jesus Cristo através da sua palavra, que é as bases, que é os rudimentos da nossa fé. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação no passado, para se ter, era preciso se sacrificar animais, em prol de tanto quem sacrificava, como daquele que receberia o sacrifício. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele fez a maior de todas a expiação, porque ele morreu, ele entregou a sua vida para perdoar-nos os nossos pecados. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi também confirmada pelos que a ouviram? Entenda, meu irmão, uma coisa, que Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué. Jesus é superior a Arão. Jesus é superior ao sábado. Jesus é superior à lei. Jesus é aquele que cumpriu o mandamento, a vontade do nosso Senhor. Por isso ele tem autoridade de instituir esta palavra. Portanto, meus amados irmãos, se você está sendo perseguido por causa da sua fé, por causa da sua crença em Jesus, fique firme, continue inabalável, continue inalterável,
Porque Jesus é a sua força. Jesus é o seu socorro, é o seu sustento. Não deixe que nada nem ninguém venha abalar a sua fé. Não deixe que nada nem ninguém venha tirar você da presença do Senhor. Do contrário, como escaparemos